A Too Go-In vai fazer uma viagem ao país centro das atenções no mundo neste agosto de 2021. Ao lado do nosso colega Pompeu Vasconcelos, a gente recebe um brasileiro que já esteve 2 vezes no Afeganistão. Já na tela, o nosso companheiro Antônio Capibaribe Neto, um apaixonado por viagens e fotografias. Antes, olá Pompeu, beleza? Olá, Gamide, bem-vindo, Capibaribe. Muito bom tê-lo aqui conosco na Too Go-In. O prazer é meu e só lamento que seja num momento de tanta tristeza no lugar que eu tive a oportunidade de estar por 2 vezes, sozinho. Muito bem. De imediato, vamos às imagens que mostram o Afeganistão, na Ásia, o maior continente do mundo. Os principais países vizinhos do Afeganistão são Irã, Paquistão e China. O Afeganistão tem 38 milhões de habitantes, tem uma área de 652 mil quilômetros quadrados, do tamanho, por exemplo, dos estados da Bahia e de Pernambuco somados. O Afeganistão ficou sob domínio militar dos americanos e aliados nos últimos 20 anos. Os Estados Unidos entraram no país em 2001, depois do atentado liderado por Bin Laden, que fugiu para o Afeganistão, embora tenha nascido na Arábia Saudita, um país aliado hoje dos americanos. 10 anos depois, Bin Laden foi encontrado e morto no Paquistão, um país vizinho do Afeganistão. Mesmo depois da morte de Bin Laden, em 2011, os americanos continuaram no Afeganistão e só agora decidiram retirar as tropas, causando a volta ao poder do temido Talibã, um grupo islâmico radical terrorista. E no meio desta ocupação militar, um brasileiro, um cearense, decidiu visitar o Afeganistão não uma vez, e sim 2 vezes, em 2014 e 2015. Olha, está aí o nosso colega, nosso companheiro, nosso amigo Capibaribe Neto. Capi, a primeira pergunta que eu posso fazer para você é por que você decidiu visitar o Afeganistão lá atrás, 2014, 2015? Seja bem-vindo. Bom, existem coisas que você não encontra explicação para elas, mas eu vi um filme, antes de saber alguma coisa sobre o Afeganistão, um filme que me tocou. Eu gosto de lugares chiques, lugares bonitos, lugares frequentados por pessoas que podem frequentar. Mas eu sou mais um lugar onde você viva você mesmo. Você vive uma aventura. E vendo o filme O Caçador de Pipas, eu me interessei pela locação, pelos lugares, pelas ruas, vielas, becos estreitos de uma cidade que, se você reparar bem, me remete, sem muito esforço, aos tempos bíblicos, onde você via pessoas que se vestiam como vestem os afegãos. Então me interessei, gostei muito, me tocou muito a música do filme, as pessoas, as mulheres, aquelas mulheres que na realidade não existem, porque elas não têm nome, a maioria delas é coberta da cabeça aos pés, então me interessou. Eu gosto de fotografia diferente. Fotografar damas belíssimas e perfumadas da sociedade é muito bom, é confortável. Eu fotografei muito. Eu sou uma pessoa que trabalhou no jornal durante 33 anos e fotografei as 10 mais bonitas do Ceará. Fotografei jovens adolescentes, meninas que sonhavam em ser modelos, mas, na realidade, tinha uma coisa dentro de mim que dizia, vai lá. E a partir do momento em que eu pedi para ser desligado do jornal, pedi para ser aposentado, eu decidi por fazer um ano sabático. Eu queria sair e me desligar do mundo. E o meu destino foi Saigon, no Vietnã. Ainda hoje, muitas pessoas lembram do Vietnã como lugar que ainda está em guerra. Não está mais. Então eu me decidi ir para Saigon. Mas entre Saigon e Fortaleza,
existia uma possibilidade de visitar um lugar muito frio e distante do gosto das pessoas que preferem o Richandon. Veuve Clicquot, Romanée Conti. Eu quis conhecer a Islândia e fui. Um lugar onde você pode ver um espetáculo que não existe em nenhum teatro da moda, a Aurora Boreal. Minha primeira escala foi Londres, e Londres eu comprei um bilhete para ir até a Islândia. Da Islândia, onde fiquei 10 dias, voltei e me dirigi, no final das contas, para Dubai. De lá, eu tinha meu bilhete, que pouca gente acreditava que eu estava falando a verdade. Dubai, Saigon. Antes de viajar, eu precisei, evidentemente, de um visto da Embaixada da República Islâmica do Afeganistão e mandei o formulário solicitando esse visto, dizendo quem eu era, apresentando o meu currículo, e menos de uma semana depois recebi a autorização para pegar meu visto pessoalmente na embaixada. E temos fotos mostrando isso, inclusive mostrando, vamos rodar essas fotos aí. Aí primeiro o Capibaribe no Brasil e o Capibaribe já na sua roupa de, digamos, chegada ao Afeganistão. E eu queria perguntar para você, Capibaribe, como é que foi essa conquista do visto lá na embaixada em Brasília, no Afeganistão? No momento que eu cheguei lá para receber o meu visto, eu soube pela secretária, a moça que atende lá na recepção da embaixada, que o visto me seria entregue pelo primeiro secretário do Afeganistão, Mr. Vahid Jamal Yabakarel, que me recebeu muito feliz, porque estava me entregando o primeiro visto para um brasileiro, como está aí no documento. Era o primeiro visto, a primeira pessoa que estava pedindo um visto para ir ao Afeganistão. Ele me perguntou a razão, foi muito gentil, me entregou o visto, e eu pedi a ele, antes de deixar a embaixada, se ele não podia me fazer uma apresentação informal. E num pedaço de papel amarelo, que eu não trouxe aqui, porque guardei tão bem que não sei mais onde está. Ele escreveu uma pequena apresentação dizendo que eu era, e terminava por dizer: este é um brasileiro, é um homem de paz. E isso, para mim, valeu muito mais do que o passaporte, o visto do passaporte. Viajei até Dubai, e em Dubai, não vou dizer que foi um choque, mas uma surpresa, e que cada vez que eu me encontrava diante de uma situação, vamos chamar, uma situação estranha, eu ria sozinho, não tinha com quem compartilhar aquilo. O avião era um avião russo, Antonov. A gente via que era um avião velho. Entrei e estava dentro de uma cabine reforçada, que parecia um carro forte, que separava a cabine de passageiros da cabine do piloto. Ali estavam sentados, com cara de poucos amigos, 3 agentes de segurança armados com fuzis Kalashnikov. E então, um voo de pouco menos de 2 horas, sem poder abrir janela, sem poder olhar para o lado de fora. Aliás, uma das vezes que eu abri, eu vi passando por baixo da asa do avião do meu lado um drone. E então viajamos até o aeroporto de Cabul. E lá, a segurança é exageradamente exagerada. É um pleonasmo, mas é isso mesmo. A partir do momento que você sai pela porta do avião, começa a segurança ali a olhar. Eu não tinha cara de afegão.
eu parecia, para eles, aos olhos dele, muito mais americano do que sei lá. Passei pela revista, examinaram minha bagagem 3 vezes, perguntaram sobre as máquinas que eu levava, o que estava fazendo lá, até que cheguei ao saguão do aeroporto. Ninguém me esperava. Não tinha ninguém para me receber, porque eu não tinha contactado com ninguém. Nem a reserva do hotel era possível fazer do Brasil. O máximo, eu mandaria um e-mail solicitando uma reserva e dizia que essa reserva só poderia ser confirmada no momento que eu chegasse ao saguão do hotel. E o hotel escolhido era Kabul Star Hotel, que já foi alvo de diversos ataques, inclusive antes da minha chegada, uns 3 meses antes, por uma bomba que era direcionada à embaixada americana, que o hotel ficava na área das embaixadas. Obviamente, se poderia ver como uma área mais segura, mas igualmente uma área que era o melhor alvo para os talibãs. Então, foi ao hotel, na frente do hotel, guardas de segurança, um carro reforçado, pessoas armadas, cada um com Kalashnikov. Aquilo não me intimidou, porque era isso que eu queria ver. Eu queria experimentar isso. E então, depois de 3 revistas, cheguei finalmente à recepção do hotel. Depois, segui para o quarto, exausto, porque só de São Paulo a Dubai são 14 horas, 15 horas. 5 horas esperando no aeroporto de Dubai, mais 2 horas e meia, 3 horas. Eu praticamente viajei um dia inteiro até chegar à porta do apartamento em Cabul. Deitei-me na cama e ainda lembro que eu olhei para o teto e disse: eu estou finalmente no Afeganistão. Eu estou em Cabul. Eu sei que eu ri naquele momento, eu estava feliz, apesar de ter visto tudo que eu vi ao longo do caminho. E arrisquei. Meu primeiro movimento foi chegar até a janela, abrir uma cortina pesada e olhar lá fora. E lá fora eu via a colina que ficava à direita dessa janela, que inclusive passou aí numa das fotografias, aparece essa colina. E do lado direito, o minarete de uma mesquita. E logo em seguida, começou a transmitir o chamado de um mulá para a última oração do dia. Então, essa foi a minha entrance. Bom, Pedro, quer fazer alguma pergunta aí para o nosso querido Capi? Capi, na hora que você chegou do traslado entre o aeroporto e o hotel, qual foi a visão que você teve, o que mais te impressionou? As pessoas no meio da rua, as mulheres, a destruição dos prédios, o que mais chamou a sua atenção no trajeto entre o aeroporto e o hotel? Bom, do aeroporto até o hotel, eu estava no carro conversando com uma pessoa que, por sorte, um golpe de sorte. Enquanto isso, a gente vai vendo imagens aí sobre esse momento de Cabul aí. Eu olhava para ele, aí na fotografia eu estou com a última rainha do Afeganistão, a rainha Índia, a Manaullah Khan. O nome Índia porque o pai dela, em uma viagem que ele fez à Índia, ele ficou tão impressionado, tão empolgado, que quando lhe nasceu a filha, ele deu o nome de Índia. Uma senhora simplesmente fantástica. Eu estou aí, já no fim da minha viagem, no salão, no restaurante do Hotel Cabul, e eu estava rindo porque eu disse: a senhora me perdoe, mas eu estou só de meia, porque eu estava voltando desse lugar, que é próximo a Mazar-i Sharif, foi palco de violentas batalhas contra os americanos, onde tinha muita lama, muita água. E eu cheguei no hotel, coloquei as botas para lavar e só calcei meia. Essa é uma visão lá do Darul Salam, de onde você é um dos edifícios mais bonitos, dos palácios mais bonitos do Afeganistão, totalmente destruído, eu digo destruído,
e saqueado, porque até o piso de mármore foi roubado de lá. Você não encontra 10 centímetros que não esteja furado de buraco de balas, e de onde roubaram janelas, as portas, tapete, lustres, o chão, tudo. Só não levaram as paredes porque não dava para carregar. Mas esse não foi o trajeto. Essa é uma entrada antes de chegar a Mazar-e Sharif. Então, eu não vi nesse momento, porque há muita segurança do trajeto do aeroporto até o hotel, que é no centro da cidade, não tinha muita destruição. Mas nunca vi tanta gente armada. Civil, policial, carros. Esse é só para você ver, esse é o prédio. Olha só o tamanho dos buracos, das bombas nas paredes, a destruição de tudo. Esse é um dos palácios mais bonitos que existia naquela parte da Ásia. Eu fui uma das poucas pessoas, eu diria que foi o primeiro brasileiro a conseguir entrar nesse palácio. Eu consegui fazer, vamos dizer assim, uma amizade com as pessoas que tomavam conta dele e que entrou aí. Pode procurar no Google fotografia desse prédio, pode ter agora, recente. Mas nessa época, em 2014, 2015, eu fui o primeiro brasileiro a entrar aí, a fazer fotografia, a conversar com a guarda que tomava conta do lugar. E deve ter uma fotografia que mandei, eu sentado tomando chá com eles. Aí está uma das mesquitas mais bonitas daquela região, chamada Blue Mosque. É a Mesquita Azul. Aqui são poucas fotografias que eu lhe entreguei. Mas, olha só o edifício. Tudo destruído. Isso aí são carros que foram também destruídos pelas bombas, pelos ataques. Isso é Cabul ou perto de Cabul? Isso é perto de Cabul, 18 quilômetros de Cabul. Mas de lá dava para ver Cabul cinzenta, triste como as pessoas. Então, isso aí foi... Por falar nas pessoas, Capi, por falar nas pessoas, o que você enxergava nos olhos dessas pessoas? O desejo delas era sair de lá? Elas tinham alguma esperança? E aí, já que você estava no período da ocupação já americana, eles tinham esperança em fazer uma universidade, sair de lá para os Estados Unidos, ou para Londres, ou para algum lugar, algum centro maior? Né? Eles não diziam, eles não expressavam isso porque era proibido. Inclusive, se eu estivesse conversando com um afegão, as pessoas ficavam olhando, porque eles não sabiam, não estava escrito na minha... O que eu tinha que me identificava era isso aqui. A Capibaribe Neto, fotógrafo, imprensa brasileira. Mas imprensa, para eles, é uma coisa muito antipática. Essa plaquinha, porque eu sabia, uma hora dessas, eu podia ser alvo de um atentado, não contra mim, mas porque o Talibã, ele carrega no sangue, na herança dele, como judeu e palestino, um ódio mortal de quem não é muçulmano. Para eles, nós somos impuros, nós somos a sujeira do mundo. Para você ter uma ideia, se você procurar no Google, só colocar as restrições às mulheres do Afeganistão, são 29. Elas não existem. Uma mulher no Afeganistão, se ela vai pela rua, ela sofre um acidente, ela está ali sangrando, e eu sou médico, eu não posso acudir. Eu só posso acudir com a permissão de um mahram. Mahram significa dizer um membro da família, que tem que ser um pai, um marido ou um irmão. Ele não pode tocar numa mulher, ele não pode falar com ela. Ela não pode nem oferecer um chá se eu vou à casa dele. Um dos costumes que existe por lá, para se ver um absurdo, é que o homem oferece um chá a você. Você tem que recusar 3 vezes. Aliás, 2 vezes. Na terceira vez, você tem que aceitar. Se não aceitar, é uma ofensa. Ela não se dirige a você, ela não fica na sala, ela não pode lhe olhar, ela não pode ser gentil, nada. Então, as mulheres, para mim, eram todas iguais.
elas vestiam a burca e só viam o mundo através de uma tela que você vai ter a oportunidade de ver uma das fotografias que eu mandei. É uma tela. Aí você vê é como ela vê o mundo. Ela não vê um mundo nítido. Então, todas elas vestem essa roupa que, às vezes, pode mudar de cor. Quem não precisa usar burca são as meninas antes da puberdade. Teve gente que no Afeganistão criou uma filha como se fosse menino para que ela pudesse ter algum direito. Mas quando ela se põe mocinha, aí ela não pode mais esconder aquilo, porque elas perdem totalmente o direito. Uma mulher no Afeganistão, ela não pode dizer, mas todo mundo sabe, está escrito. Recentemente, com a ajuda de uma equipe que deu suporte, uma repórter da CNN fez uma entrevista a um talibã sem máscara, sem a burca. Ela fez porque tinha uma proteção. Eu estava no Afeganistão nas 2 vezes sozinho. Eu não tinha equipe do meu lado. Então, quando se diz assim, isso é uma loucura, pode ser. Olha aí nessa fotografia atrás da mulher de burca, a quantidade de soldado que tem lá atrás, isso aí é um shopping, é a entrada de um shopping. Então, eu fiz essa viagem sozinho. Quem me acompanhou algumas vezes sou motorista, que eu paguei para ele me acompanhar. E não era caro. $30 para ele andar comigo, me levar onde eu queria para fotografar. Algumas vezes eu andei com o rapaz que encontrei no quiosque de turismo no aeroporto de Cabul, que ele fazia questão de andar comigo, porque para ele era status estar na companhia de um estrangeiro, um brasileiro. Então ele perguntava e dizia, pergunta essa pessoa se eu posso fotografar. Nessa fotografia da criança, a minha máquina está dentro do meu casaco. E eu, olhando para o menino, eu apertava o botão e fotografava. Porque se eu apontasse a máquina para ele, ele respondia, não, e saía correndo. As crianças, então, nem se fala. Olha o rosto dessa criança. Ela, de uma certa forma, ela lembra aquela menina que foi capa da National Geographic. Aquela fotografia tem todos os créditos. Ela foi feita no estúdio. Essa fotografia não, foi ao natural. Foi numa rua de Cabul. O que você vê é miséria. O que você vê são crianças sem pai. Ainda hoje. Essa menina, por exemplo, olha só essa. Que menina linda. Andava pela rua com um grupo de meninos. Subindo a grade que tem atrás, com um sorriso, com a felicidade que não dá para explicar. Eu não sei se isso toca, se chega ao coração das pessoas que vivem muito bem do lado de cá do mundo. Mas, para mim, eu me lembro que uma das vezes que eu estava fazendo fotografia, eu sou uma pessoa emotiva. Sou brincalhão, palhaço, faço uma bagunça. Mas, em alguns momentos, eu mexi meus logos. Eu vou fazer uma pausa para dizer essa fotografia valeu toda a minha vida como fotógrafo. Essa foi uma das fotografias que eu reputo como uma das mais bonitas e que representa o Afeganistão. Essa mulher que está atrás da criança, ela não podia me olhar, ela não podia pedir esmola. Quem pedia era a criança. Então, pare 1 segundo ou 2 e olhe para o rosto dela. Veja a tristeza. Veja por trás dela a mãe que não pode nem aparecer. Ela ainda pode, porque é uma criança. Eu chorei depois dessa fotografia. Me emociono. Capi, só um pouquinho. Você está dizendo que aquela mulher que está atrás, ela tem impedimento... É a mãe dela. Ela não pode pedir... Olhar, inclusive, não pode nem olhar para mim, mesmo por trás da máscara. Ela não existe. Eu as batizei de as mulheres azuis. Não são as mulheres de azul. São as mulheres azuis. São as pobres coitadas, sem nome, sem representatividade nenhuma, sem ninguém que as defenda. Eu fico aqui no Brasil, muita gente de muita organização, muita ONG de defesa da mulher. Eu não vi uma dessas ONG levantar a voz em querer defender essas mulheres. São gente, sofrem, choram sozinhas, passam fome, passam necessidade. E eu causava-me, porque um repórter não pode, um fotógrafo não pode
demonstrar emoção. Um repórter não pode ter opinião, que é muito diferente hoje aqui no Brasil. Ele tem que dar informação. Olha só. Olha só a tristeza nos olhos dessa criança quando se dirigiu a mim para pedir uma esmola. Essas pessoas não têm defesa. Elas não podem estudar. Elas são relegadas ao mais completo, a mais completa ignorância. Ela é imposta por um grupo de pessoas ruins, são péssimas, têm no seu sangue uma genética de maldade, de exigência. São pessoas que tratam aquelas que lá atrás lhes deram luz, tratam como se fosse lixo. Eu queria ver qualquer partido, não interessa, de esquerda, de direita, de centro, LGBTQIH, seja o que for, que se revoltasse contra isso, que levantasse uma voz. Não levantam. Elas estão sozinhas até hoje. A retórica é muito bonita, mas o sofrimento dessas pessoas é uma coisa que choca. Eu não conto as vezes que aquilo me revoltava tanto que cheguei a passar por um episódio que, por muito pouco, não custou a minha vida. Eu fui convidado eu estava em cima da marquise de uma loja em frente ao mercado no centro de Cabul, fotografando, e tinha um talibã me olhando agressivamente. E eu olhei para ele e fiz uma cara de mal, e ele desapareceu uns segundos. Olha atrás das crianças, lá atrás, polícia. Então, 5 minutos depois que eu olhei para ele de cara feia, com raiva, apareceu um guarda armado com o mesmo tipo de arma e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu olhei para ele e disse, você não está vendo? Estou fotografando. O que você está fotografando? Eu não sabia que diante da marquise tinha um quartel de polícia. Você quer ver as fotografias? Aí foi quando aproximou-se o irmão do primeiro secretário, que me fez uma visita enquanto eu estava em Cabul, explicou quem eu era e ele foi embora. Então, eu fui convidado para ir tomar um chá com um grupo de afegãos. Eu não sabia que eram simpatizantes do Talibã. Eu entrei, eles estavam sentados sobre um tapete, no chão, e quando eu ia entrando, eu notei que eu estava com uma bota pesada. Eles olharam para mim, eu parei, e um deles, que parecia o chefe, disse, não, pode entrar. No inglês muito ruim, eu disse. Olhei para ele, eu estava com uma revolta tão grande que eu, a ponto de explodir, de tanta revolta que eu senti daquele tipo de conduta. Eu disse, não, eu respeito as suas convicções. Tirei meu casaco, coloquei no chão, e em cima dele eu pisei, porque eu não podia pisar no chão deles, calçado. Tinha de tirar os sapatos, tinha de tirar a bota. Você não pode sentar e seus pés ficarem voltados para uma pessoa. Isso aí é como eles, quando chega a hora da prece, são 5 preces por dia. Eles se voltam para a Meca e se deitam assim, se sentam assim. Então eu me sentei e um deles, que falava um pouco de inglês, se dirigiu a mim e começou a fazer pergunta de onde eu era e o que eu estava fazendo ali. Ele me perguntou como era o Brasil, como era a minha terra. Eu disse, olha, no Brasil é muito diferente daqui, porque lá as mulheres são bem tratadas. Elas estão em primeiro lugar. E começaram a me olhar com a cara de poucos amigos. Aliás, essa cara de poucos amigos, ela já existia, mas ela piorou. E me olharam sério e disse, olha, não estranho, mas é assim no Brasil. Uma mulher no Brasil não se bate nem com a flor, apesar de tanto feminicídio. Se oferece rosas, elas têm direitos iguais aos homens. Ele disse, não, mas aqui não é assim. A nossa religião, a Sharia, o Corão, que está escrito aí há séculos, é uma coisa que é como se dissesse, vocês não têm direito à comunicação, telefone, remédio, vacina contra isso, contra aquilo, aquilo outro.
Então, eles pararam no tempo lá atrás e fizeram uma interpretação do Corão muito, extremamente, ultra, mega, blaster radical. Não se tem ideia da cultura desses homens. Ah, mas está lá no livro, será? Eu, uma vez, em tom de xiste, porque Pompeu sabe muito bem que eu sou brincalhão, palhaço, às vezes moleque nas minhas brincadeiras, eu estava falando sobre 10 mandamentos. Eu disse, na realidade, os 10 mandamentos, você só precisava de um. Isso aí é Talibã. Veja aí pela barba, como se veste. Ah, existe isso? O Talibã ele tem um vestimento diferenciado da população? É o vestimento e a barba, e principalmente a barba. Eles não podem cortar a barba, não pode aparar a barba. Então eu disse, olha, na Bíblia diz existem 10 mandamentos. Mas por que 10? Se um só é o suficiente para você respeitar o seu semelhante. Respeita teu próximo como gostarias que te respeitasse. Basta isso. Se você respeita teu próximo, você não mata, você não rouba, você não faz isso, não faz aquilo, e eu até brinquei disso. Você não deseja a mulher do próximo, principalmente se o próximo estiver próximo. Porque ninguém obedece nenhum mandamento. Roubar, tá aí. A CPI, quem investiga a CPI, é um ladrão. Do outro lado, o cara que preside, tem fotografia dele sendo preso, a mulher dele presa, todo mundo preso. Aí eu diria uma disfarçatez muito grande falar de religião. Eu não faço mal a ninguém. Eu procuro não ser um exemplo de pessoa. Um exemplo bom. Mas eu não sou um exemplo mau. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Mas eu não prejudico nem tomo nada de ninguém. Lá não existe respeito deles por ninguém. A facilidade com que eles... Sim. Estou vendo aí, me parece, nessa imagem, alguns alimentos. Esse povo vive de quê? Eles trabalham, eles têm emprego, eles têm dignidade. Nada. Eles vivem do apoio do governo, alguma Nada. ação, Não existe alguma apoio. coisa? Não existe. Isso aí são coisas que ele planta. Tá certo? Eles têm plantação. Eles colhem, sei que eu nem me lembro o que é. Tem muita tangerina, tem muita fruta, esse alimento disso. A alimentação deles é péssima. A assistência médica é péssima. Qual é a alimentação? Olha, carne de carneiro, leite de ovelha, algumas coisas que eu nem... Porque na época que eu fui por trás, dá para ver que estava numa época seca. Não dava para ver o que eles plantavam. Agora, o que tem muita plantação e protegido, inclusive por americano, desculpa, mas é isso mesmo, é papoula, com a qual eles fazem a... Como é que é o nome? Cocaína, sei lá o que for. E vendem. Eles plantam, são plantações enormes de papoula, que eles fabricam o ópio, e eles exportam para onde? Quem é chegado a um ópio? O chinês, o indiano, o americano. Tem filme aí que passou de americano transportando nos aviões da Força Aérea cocaína para os Estados Unidos. Aí você fala que porque um cara do Brasil transportou no avião da Presidência da República, transportou cocaína. Aquilo ali representa um palito de fósforo numa fábrica de fósforos. Aquilo não é nada. O que eles exportam de droga, o que sustenta o Afeganistão. Olha aí, andando no centro de Cabul, eu estava a 3 metros desse carro. Eu me arrisquei a fazer essa fotografia, porque se ele olhasse para mim, mandava parar o carro, apontava a arma para mim, e eu me investigar. Isso é a polícia no centro de Cabul. Aí estou do lado de um soldado, conversando com ele. Posso fazer uma fotografia com você? Ficou muito orgulhoso. Mas se eu dissesse que era um jornalista, um repórter, eu não estaria do lado de fora, estaria dentro do carro. Eu tive de mostrar que eu era um homem de paz, como eu era mesmo. Estava ali só para fazer fotografia das coisas bonitas e estava falando do palácio que ele tomava conta,
que ficava na frente desse carro. Então, essas pessoas não têm esperança. Eu só vi sorriso no rosto de criança. Uma mulher não pode falar. Olha aí, minha mochila que eu estou com ela aqui, ó. Olha a mochilinha aí, no chão. Tomando chá com eles. E lá atrás, daquele que está com a boina preta, lá atrás, perto da garrafa de chá, você vê Cabul. Eu fui a Cabul porque eu queria ver o local onde aquele menino do filme, o Caçador de Pipas, soltava pipas. Eu fui lá soltar uma pipa. Naquele momento, o homem de mais de 60 anos empinou uma pipa, coisa que eu nunca tinha feito em Fortaleza. Eu até mostrei essa fotografia uma vez para um amigo, ele perguntou, tomando cerveja, hein? Cerveja? O muçulmano não bebe nem o vinho que se bebe em missa daqui. Isso é um chá. E outra. E você gostou? É bom o chá? Olha, eu agora posso dizer, é horrível. Horrível. Tem gosto de poeira. Mas você Gosto tem que de beber. poeira. Você tem que beber e agradecer. Ficar muito feliz porque eles te receberam. Eles te deram uma chance de estar ali com eles. Sentiam orgulho. Quando souberam quando eu disse que era brasileiro, não sabiam nem onde fica o Brasil. Por isso não teve pergunta. E o futebol? Futebol no Brasil? Eu cheguei a levar, porque veio de presente para eles, camisa do Brasil. Mas quem recebeu com alegria muito grande foram as crianças que eu encontrei ao longo da estrada, que correram para mim, só faltaram tirar minha roupa, querendo uma camisa também, não tinha. Mas... E a moeda, o dinheiro local? É o afegâni. Ele tem praticamente paridade com o dólar. Aí você vai fazer um pagamento, eles preferem, obviamente, o dólar. Tem uma passagem interessante sobre moeda, é que eu vi numa praça no centro de Cabul, um homem com um fiteiro. Fiteiro é aquela coisa que se põe bolo dentro para vender. E um fiteiro cheio de dinheiro, moeda de tudo enquanto é de lugar do mundo. Tinha euro, tinha dólar, tinha franco, e ele com um maço assim, de moeda afegã. E eu perguntei para o rapaz que estava comigo, mas ele fica assim no meio da rua, ninguém rouba, ninguém assalta. Ele olhou para mim, Mr. Capi, aqui não tem roubo. A pessoa que roubar, na mesma hora eles cortam a mão. Eu vi alguns que não tinham mão, diferente de quem não tem um dedo. Não tem nada coisa a ver com a outra. Mas lá é diferente. Não é o dedo, porque o dedo é muito pouco. Lá não tem mão. E os ricos do Afeganistão? Os ricos do Afeganistão, eu tive a oportunidade de ver no hotel, descaradamente, eles pagando propina a pessoas dentro do hotel. O mesmo hotel que encontrei a rainha, que conversei com ela, que me recebeu na suíte dela no dia seguinte, para fotografar e conversar comigo. Uma lady. Conversamos em italiano, porque ela tinha morado na Itália, eu disse que também tinha morado. Encontramos uma língua que fosse comum, que falássemos bem. Fiz fotografia dela na suíte, que quando eu fui embora, está ela. Na hora que eu fui embora, eu arrisquei uma última pergunta. Senhora, eu chamava de madame. Madame, quando é que a senhora acha que vai haver paz no Afeganistão? Ela me olhou com o rosto mais triste que eu vi numa mulher. Ela disse, Mr. Capi, eu acho que dentro de 30 anos. Isso foi em 2015. Falta muito tempo. E o pior, o Talibã chegou de novo. O Talibã voltou para dizer, nós somos maus e a maldade vai voltar de uma forma mais moderna. Quem acompanha esse noticiário, dessa coisa que eu não vi ninguém aqui ser solidário. Mentira! Quem se diz solidário, quem faz alguma coisa. Eu vi uma vez na Universidade de Roma, onde eu estudei, uma faixa. Basta com as palavras. Vamos aos fatos, vamos às atitudes. Então é muito fácil, no conforto de qualquer lugar, como eu estou aqui, uma poltrona confortável, num ambiente saudável,
ficar dizendo abobrinha. Vamos ajudar, vamos ser solidários. Eles estão lá, morrendo de medo de respirar, de viver, de ter um sonho. São pessoas que não podem sonhar. São crianças que não podem pensar em alegria, que estão habituadas à morte. Estão habituadas a estar na rua segurando a mão de seus pais e, de repente, à sua frente, desculpa, nessa nossa conversa, usar esse tipo de coisa, uma sujeira dessa maldade, se explodirem, acreditando que vão ganhar os céus, o paraíso, e vai ter lá 70 virgens esperando por ele. Onde é que infelicidade ainda existe? 70 virgens para tanto talibã que se explode. Tem mais nenhum. Tem mais ninguém. Eles acreditam piamente e se explodem como quem toma um xícara de chá, um copo de cerveja, um Royal Salute, ou o que seja. Então, essa é a cultura. Esse é o país. Eu visitei lugares que não estão no roteiro de turismo. Mianmar. Eu visitei lugares no Camboja. Eu visitei uma ilha aqui, Phu Quoc, no Golfo da Tailândia. Um dos lugares belíssimos, mas lá tem a marca do homem do outro lado. A sujeira trazida pelas ondas e depositada nas areias douradas de um lugar paradisíaco. Quem se importa, na realidade? Essa placa já sumiu de lá tranquilamente, porque não aceitam nada. Isso foi no caminho de Cabul para Bandemir. Se esse país não fosse assolado por tanta desgraça, por tanta destruição, pode ficar certo. Olha só as montanhas. Courchevel perderia longe. Os lugares, as pistas de esqui da Europa perdiam longe. Mas lá, em Bandemir, tem um Parque Nacional de Bandemir, que foi eleito como... E você viu escolas, universidades em Cabul, a capital? Eu vi moças que estudavam, naquela época, que tinham voltado a estudar. Mas escolas não são permitidas para mulheres. Elas são relegadas à completa ignorância. Uma ignorância imposta. E a sede dessas mulheres de estudar? Só pode estudar quem vai fazer medicina, quem vai ser uma enfermeira. Mas um homem, se estiver morrendo, ela não cuida dele. Tem que ser um médico. Eu, às vezes, pergunto com muita raiva dentro de mim. O que a gente faria se encontrasse o profeta? Encontrasse Maomé? Eu, por exemplo, não tenho medo que eles façam nada contra mim. Eu acho que eu seguraria pela barba e faria tanta pergunta, com tanta agressividade. Porque ele podia se casar com crianças, com menina de 12 anos, mas ele é o perfeito, é o puro. É como o rei Davi. E a história de Betsabé, o pobre do Urias, o Hitita, que ele mandou levar uma carta para Joabe, e na carta dizia: eu estou ficando com a mulher dele, eu não quero que ele volte. Está lá no Velho Testamento. Se ele, bota ele numa batalha. Se ele for ferido, deixa ele lá para morrer. Porque ele queria ficar com Betsabé. Você está dizendo uma coisa absurda. Duvida? Vai na Bíblia. Porque eu li. Eu lembro o nome do Joabe, do rei Davi. Ah, mas ele pediu perdão. Ótimo. Eu vou ali no banco, roubo, mato e disse perdão. Mas não devolvo o dinheiro. Como ele não devolveu o Betsabé? No Afeganistão, o Talibã pode fazer o que quiser. Não existe uma polícia para condenar o Talibã a nada. Ele não vai matar os amigos, os companheiros de barba, de sujeira, porque fedem. Mas ele pode matar quem não é puro. Ele ensina o cara a se explodir. Mas os que se explodem nunca é uma coisa voluntária. Alguns são. Pela extrema ignorância, eles dizem: eu quero ser um Marte. E aí fazem como se fosse a coisa melhor do mundo. Então, isso é um retrato do Afeganistão que eu vi, eu conversei
Uma das passagens que mais eu vou dizer que me apavorou. A recepcionista do hotel disse para mim, tem um nome bonito, uma moça linda, Amena Kavari, é K, é entre um K e um R e um H. Ela disse, Mr. Capi, eu posso lhe convidar para tomar um chá? O que é que eu pensei com meus botões? Isso é uma armadilha. Eu vou ser morto. Eu disse, não aceito, mas pode, claro, sem problema. Amanhã, às 5 horas, a gente vai se encontrar. Eu deixei um bilhete no motel, levei a minha plaquinha e disse, olha, se eu não voltar, por favor, avise a Embaixada do Brasil em Islamabad, no Paquistão, que o Antônio Capibaribe Neto morreu. E eu, no horário marcado, eu fui para fora do hotel, e como eu tinha um telefone com chip de Cabul, eu recebi uma ligação dela. Ela disse, Mr. Capi, olhe para a sua direita, na esquina, eu estou num táxi. Olha, isso é inadmissível. Em se tratando de uma moça no Afeganistão, em 2015. Eu olhei e disse, bom, se eu estou na chuva, para me molhar. E me dirigi até ela. Olhei, o motorista nem olhou na minha cara. Eu abri a porta, me sentei no carro atrás dela. Ela falou em Farsi e nos conduziu para uma avenida. Dobrou uma rua à esquerda e parou num muro muito comprido onde só tinha uma porta de ferro. Um muro alto. Eu digo, é aqui que o Antônio Capibaribe Neto vai ser enterrado de 5 vezes, porque seria retalhado. E eu a segui por um corredor, tudo fechado, e lá na frente estavam 4 amigas delas. Ela tinha falado de mim, de quem eu era, do que tinha lido a meu respeito. Tomamos um chá, e eu perguntei, eu posso fazer fotografia de vocês? Pode. Cada uma delas começou a se arrumar sem véu, com roupinhas curtas. Fiz fotografia, e quando fui fazer dessa moça, que era recepcionista do hotel, eu quis arrumar o rosto dela, mas o medo de segurar no rosto e virar para fazer a pose que eu queria. Peguei 2 guardanapos e fui segurar o rosto dela e disse, Mr. Capi, para que isso? Pode pegar no meu rosto, não tem problema. Eu estava ali com 2 lenços de papel, segurando o rosto dela para fazer a pose. Elas riram de mim. Eu fiz fotografia e depois fizemos pose para uma fotografia nós juntos, todos. E eu disse, posso colocar a mão no seu ombro? E coloquei a mão no ombro delas, de 2, que fizeram questão de ficar do meu lado, e colocaram a mão na minha cintura. Fosse isso mostrado a um talibã, elas hoje não eram mais nem lembrança. Essa moça do hotel, muito bonita, casou e conseguiu fugir para o Afeganistão. Semana passada, eu disse, Amena, como você está? Ela disse, Mr. Capi, eu estou no Canadá. Ela tinha casado, mas foi para o Canadá primeiro. Faz 2 semanas que eu estou aqui. Eu fiquei muito feliz por isso. E quando eclodiu essa história no Afeganistão, eu perguntei a ela, como você está? Como está a sua família? Minha família está em Cabul. Nós estamos muito tristes. Mr. Capi, reze pelo Afeganistão. Eu não sei rezar. Mas meu pensamento está com ela. Com os pais dela, eu tenho ainda em casa um lenço que a mãe dela bordou para mim. Isso não existe. Eu vejo aí esses repórteres que agora vão ao Afeganistão, porque tem as minhas fotografias, o que eu fiz, as recordações que eu tenho de lá, elas estão aqui. Porque são muito minhas. Eu não tive ninguém por trás.
eu só tinha a minha medalha. Para não parecer tanto com o americano, olha o que eu tive de usar. Pode procurar as fotografias aí dos afegãos. Capi, Esse é um chapéu Azara. outra questão. E emissora de televisão, e jornal, e rádio, o que existe no Afeganistão? Você passa o dia, vamos admitir que você passasse o dia vendo a CPI da Covid. Toda aquela xaropada, todo dia. Temos não sei quantos mortos, não se pode falar dos que sobreviveram. Todo dia. É a mesma lenga-lenga. São músicas deles, músicas religiosas, e aqueles mulás, ou sei lá o quê. Enquanto você ouvir Salam Aleikum, que é como vai? Que Deus proteja você. E que você responda Aleikum Salam, até está tudo bem. Mas na hora que você escutar alguém gritar Allahu Akbar, sai de perto, que em seguida vem uma bomba. Não existe jornal que não seja do governo, dizendo as coisas do governo. É como se dissesse Bolsonaro é a pessoa melhor do mundo. O outro seria Lula é o homem mais puro do mundo. Só que lá só seria um jornal para dizer um dos dois. E o jornal de um dos dois é a verdade transformada nas mentiras que eles dizem e as pessoas aceitam. Obrigadas a rezar, fazer prece 5 vezes por dia, sempre voltados para a Meca. Você não pode. Eu fui fotografar dentro de uma mesquita e de repente eu fui lá para frente dele. Mr. Capi não pode ficar na frente, tem que ser aqui e venha para cá. Porque você não sabe. Eu posso respirar com as 2 narinas, porque tudo isso é observado, é cobrado, e você. Porque, de uma certa forma, posso dizer que fui debochado. Não tive medo, porque eu consegui fazer, olha só, amizades. Até hoje, eu ainda me comunico com a Mena, que agora está no Canadá. Eu tive muita sorte. Eu não tive nenhuma coisa, vamos dizer assim, fora os perigos. Escapei de morrer umas 8 vezes. Mas quando eu digo isso, eu estou falando que escapei mesmo. 2 vezes foram muito relevantes. O tempo está acabando, acabou já, alguma coisa assim? Ainda temos alguns minutos aí, Capi. Então, Capi, esse aqui... Aproveito aqui que eu queria a sua opinião, né, desses últimos anos, né, tanto a União Soviética, a antiga União Soviética, quanto os Estados Unidos, né, deixaram o Afeganistão à mercê. Né? E agora o Biden, como é que você avalia essa tomada de decisão do Joe Biden? Olha, eu não sou partidário, eu sou partidário do meu país, da minha gente, eu sou partidário de paz, eu não gosto de extremismo. O extremismo mostrou que as pessoas têm tanto medo que você viu uma imagem que deve ter chocado o mundo inteiro de pessoas se agarrando pelo lado de fora de um avião e caindo para fugir do quê? Pelo menos tiveram uma morte digna. O discurso do Biden, não gosto muito dele, eu acho um cara muito meio nojento. Mas ele disse uma coisa que é muito certa. Os afegãos receberam dinheiro, receberam armas, receberam todo o apoio. Na hora que o Talibã começou lá por cima a entrar no Afeganistão, eles disseram, eles vão entrar, os americanos estão saindo, a gente vai morrer. Entregaram as armas, tiraram as fardas e alguns fugiram. O que é que o Biden disse? Está aí a montanha que eu disse que parecia como favela do Rio, isso é bem diante do hotel. Então ele disse, se os afegãos não estão lutando pelo seu país, por que é que eu vou sacrificar vidas de gente do meu país? Então, nesse ponto ele tem razão. Ele disse que ia deixar. Será que o americano era feliz em ver seus filhos, vez por outra, quando chegava na sua casa, um soldado e um oficial? Bastava ele chegar na frente da casa do americano
que eles já sabiam, meu filho morreu. O americano pode ter torturado. Numa guerra, você não faz uma guerra com flores. Então, o americano foi sanguinário. O Talibã foi sanguinário. O japonês foi sanguinário. Todo mundo numa guerra, ele não tem como inventar um jeito de matar uma pessoa. Era só um tiro na cabeça, não. Eles gostam de ver o sofrimento. Assim o americano fez em Abu Ghraib. Assim os talibãs fazem com pessoas que ele arrasta pelo chão até morrer. Cortam. Uma mulher, se trair o marido, é apedrejada até a morte. Um homem enforcado, esquartejado. Pior do que o Tiradentes. Então, o que ele fez, por que você ficar numa guerra sem fim? Como eu dizia, para encerrar minha participação, então, onde está aqui com vocês, eu vim do aeroporto de Cabu, esse que vocês viram aí no noticiário, onde eu tinha ido para comprar uma passagem para ir para Bangamir. E, na volta, de repente, eu estava num carro do hotel, de repente eu vi o carro onde eu estava cercado por viaturas e gente saindo de dentro do carro, com metralhadoras, com rifles apontando para tudo em qualquer lugar, inclusive para mim. E eu, com o instinto de um fotógrafo, um repórter, que queria registrar aquele momento, fui bem devagar tentando pegar a minha máquina, que estava equipada com a teleobjetivo. O motorista disse para mim, trêmulo, ele parecia um daqueles homens que trabalham com um boneco com fantoches. Mr. Capi, não. Foi que eu olhei para a minha máquina e me dei conta que a minha máquina parecia, isso aí em frente à Mesquita Azul. Frio para desgraça, de pé descalço. Olha só que beleza. Mas retomando. Então, quando eu olhei, eu vi aquilo ali parecia uma arma. Esses homens da segurança, eles não contam até 3. Naquele movimento, eles teriam atirado em mim. Por que estava acontecendo aquilo? Porque era um suposto sequestro da pessoa que estava do meu lado, que era o primeiro-ministro do Afeganistão. Ele estava no carro vizinho meu. E a outra vez, peço ao Mukhtar para parar o carro, que eu queria ir lá, chamar num banheiro líquido à margem da estrada. E ele ficou falando ao telefone. Eu entrei, dei uns passos para dentro do terreno. Quando ele se voltou para mim, foi um grito. Mr. Capi, pare. Eu parei. O senhor lembra por onde foi que o senhor foi? Lembro. Volte por cima dos seus passos. Olha que alegria. Eu estava dentro de um campo minado. Tudo que eu pensei foi, bom, eu vou ser transformado aqui em picadinho brasileiro, uma estrada, depois dessas fotografias em pleno Afeganistão. Que relato. Histórias, são muitas imagens, mas tem uma ideia do que é essa pobre terra, dessa gente que na realidade é tão bonita. Nunca vi mulheres tão bonitas como as que puderam mostrar o rosto no Afeganistão. São lindas. Os homens parecem artistas de cinema. O Talibã não. É sujo, é ignorante, é porco, é imundo, é ruim, é péssimo. Eu teria uma lista de muitos adjetivos para dizer e diria na frente deles. Porque eles são muito machinhos em grupo. Sozinhos, eles correm. Então, esse é um pouco da história. Muito bom. Antônio Capibaribe Neto, contando do seu relato, da sua história, da incrível viagem que fez ao Afeganistão, primeiro em 2014, depois em 2015, inspirado pelo filme Caçador de Pipas, que ele desejou de alguma maneira lá conhecer o local.
Então, uma super história. Acompanhamos assim com muita atenção, com muita calma e viajando um pouco neste mundo deste Afeganistão. Então, queremos agradecer a você, Capi, que gentilmente nos atendeu, a Tio Goin, para trazer esse relato, e é um relato bastante importante nesse momento, agosto de 2021. Eu sempre falo isso porque este conteúdo desse vídeo ficará por tempo indeterminado no YouTube. E quem for assistir hoje, ou daqui a um tempo, vai saber que estamos gravando, estamos exibindo esse conteúdo em agosto de 2021. É uma grande história, e só mostra o seguinte: conhecemos muito pouco o mundo, e como também o mundo conhece muito pouco do lado de cá. Pompeu, e as suas considerações? Só agradecer ao Capi pelo tempo, pela oportunidade de compartilhar conosco tanta informação, tanto conteúdo, mostrando essa cultura, por mais que seja estranha para nós, mas precisamos ter um olhar geral sobre o mundo. E o Capi, através do olhar dele, conseguiu passar para nós, para a nossa audiência, o que ele encontrou nesse país, de mulheres lindas, como ele disse, e homens maus desses talibãs. Obrigado, Capi. Eu hoje, com essa entrevista, com essa conversa, selei a minha sorte com relação ao Afeganistão. Se por acaso eles virem essa reportagem, eu não entro mais no Afeganistão. O meu visto está cancelado, definitivamente. Mas essa foi a minha forma de contribuir. Muito bom, muito bom. Então, obrigado mais uma vez, Antônio Capibaribe Neto, fotógrafo profissional, executivo de empresa de comunicação, que hoje é um apaixonado, sempre foi, na verdade, né, por viagens e fotografia. É um profissional de uma grande excelência que realiza e realizou um extraordinário trabalho na área de comunicação. E como apaixonado por viagens e fotografias, nos trouxe este incrível e profundo relato sobre este país, Afeganistão, que fica no chamado outro lado do mundo, na Ásia, continente asiático, vizinho de outros países também muito complexos, de uma cultura muito diferente da nossa, do mundo ocidental, outros países como o Paquistão, como China, como o Irã, outro país também que tem na religião uma ordem que toca o país. É através da religião que são ditados os costumes, são ditados os comportamentos de homens e de mulheres e da política. Então, mais uma vez, muito obrigado, Capi. Muito obrigado. E foi um prazer. Obrigado. Até o nosso próximo encontro no canal Tio Goin.